Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade de quando a gente fica sozinho ou quando fica em silêncio. Porque há um bom tempo atrás eu passei por isso já, quando eu ficava sozinho, quando eu ficava em silêncio ali profundo comigo mesmo, eu sentia um certo desconforto, uma certa ansiedade. E eu sei que muitas pessoas passam por isso hoje. E eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês para expor um outro lado que talvez vocês ainda não viram e que pode ajudar muito na vida de vocês aí. E vejam, rapaziada, que quando você tá com os sentidos tomados sempre pelo externo, quando você tá sempre dentro do teu grupo de amigos, quando você tá sempre com atenção em alguma coisa externa, você tá sempre desfocado ali e perdido, entre aspas, de si mesmo. Você não dá atenção para a tua consciência, para aquela voz que fala com você internamente. E quando você fica sozinho, quando você fica em silêncio, essa mesma consciência, ela começa a trazer alguns assuntos, alguns temas à tona, que é o que acaba gerando a ansiedade, o sofrimento ali. Mas você não encara essa consciência. Você não bate de frente com essa sombra para você tentar compreender o que ela está querendo dizer, se é que eu posso falar dessa maneira. E quando eu comecei a encarar essas sombras, quando eu ficava sozinho, quando eu ficava em silêncio, vinha aquela ansiedade, e geralmente ela vinha com alguns temas, com alguns acontecimentos, ao invés de eu fugir e me distrair e ir achar outra coisa para fazer, e ir achar uma festa, enfim, alguma coisa para distrair aquela minha atenção da consciência, eu comecei a encarar ela, eu comecei a me aprofundar. E muitas das vezes o que vinha à tona naqueles momentos eram minhas atitudes erradas, eram os meus erros, eram as minhas falhas, eram coisas que eu mesmo estava omitindo da minha própria vida. E quando você está tomado por por essas distrações, pelos grupos sociais, por tudo isso que cerca a tua vida, você não consegue ouvir a si mesmo. Você não consegue ouvir a tua própria consciência. Porque para você ganhar esse degrau de consciência, para você se libertar dessa ansiedade de ficar sozinho ali consigo mesmo, você precisa construir uma base sólida de quem você é em essência, através dessa consciência. E como que você vai fazer isso se você sempre está distraído? Se você sempre está com a tua mente ocupada pelas distrações aí do mundo externo, das redes sociais, enfim, de todas essas coisas que tomam a nossa atenção aí no externo. Veja que a gente está todo momento procurando essas aprovações externas. A gente procura a aprovação da nossa família, a gente procura a aprovação dos nossos amigos, a gente procura a aprovação desse mundo externo que a gente está envolvido ali. Mas e a aprovação da nossa própria consciência? Por que ela não acontece? E é justamente ela que causa essa ansiedade quando você está sozinho. Ou seja, eu vi dentro da minha própria vida o quê? Que eu ganharia aprovação da minha consciência quando eu orientasse a minha alma para tudo aquilo que eu sou em essência, que eu sou verdadeiramente, sem as máscaras, sem essa ilusão externa. E o que eu comecei a fazer a partir daí? Eu comecei em direção a mim mesmo. Eu comecei a me perdoar, primeiramente, pelos erros, pelas falhas que eu tinha cometido, que eu cometo sempre, e me distanciar das máscaras. E derrubando uma máscara aqui, e derrubando outra máscara ali, e percebendo essa ilusão que a gente vive através dessas máscaras, de quem a gente projeta que a gente é, de quem a gente pensa que a gente é. Então, o que começou a acontecer na minha vida? Quando eu comecei a ficar sozinho, quando eu comecei a ficar em silêncio novamente, eu me sentia profundamente bem. Me sentia muito bem, a ansiedade já não vinha mais.
Já não vinha aquela ansiedade, aquela tristeza, aqueles sentimentos ruins, porque eu comecei a construir ali uma base sólida através da minha consciência, através de atos, através do bem, através de atos bondosos. Porque antes eu não tinha aquela aprovação de mim mesmo. Porque a gente está sempre procurando essa aprovação, rapaziada. Vocês percebem? A gente quer ter aprovação da nossa família, quer ter aprovação dos amigos ali. A gente quer sempre segurar aquelas máscaras para a gente se sentir ali pertencente a muitas pessoas, muitos grupos. Mas e a aprovação que você precisa de você mesmo, do teu interno? O jogo é você com você mesmo só nesse momento. Por que a ansiedade vem quando você fica sozinho? Quando você fica em silêncio? É porque é sempre você com você mesmo. E se você não tem essa aprovação da tua consciência diante daquilo que você está vivendo, ela vai te confrontar com as coisas que passaram ali durante a tua vida. Por isso que vai trazer ansiedade à tona. Porque você está vivendo através de máscaras. Porque você não está sendo você realmente. Você simplesmente está vivendo com diversas máscaras, precisando segurar ali, suportar uma ideia de quem você pensa que você é. Mas no final das contas, você só está vivendo uma grande ilusão e a tua consciência, ela está querendo te mostrar isso. Ela empurra ali aquelas coisas que te fazem se sentir com ansiedade, te geram um desconforto, para você perceber isso. E ao invés de você, quando ficar sozinho, quando ficar em silêncio, você fugir dessa consciência, você tem que encarar esse teu lado de sombras. Você tem que encarar esses teus medos. Ali você é com você mesmo, não tem família, não tem amigos. O jogo ali é unicamente você com você mesmo. E quando você começar a encarar esses medos, quando você estiver sozinho, quando você estiver em silêncio, você vai começar a ganhar consciência sobre si mesmo. Então você vai derrubando as máscaras que você vive. Você vai começar a desconstruir essa ilusão. E o que vai acontecer? Quando você voltar a momentos de ficar sozinho, de ficar em silêncio, você já não vai mais sentir ansiedade. Você já não vai mais sentir medo. Porque você vai ter ganhado consciência sobre si mesmo. Então vocês percebem, rapaziada? Eu tô relatando isso para vocês porque eu vivi na minha própria vida. Eu, há 3, 4 anos atrás, eu ficava sozinho, eu ficava em silêncio, já me vinha uma ansiedade, me vinha um desconforto. O que eu fazia? Abria o celular, abria a rede social, eu ia encontrar algum amigo ali para me distrair. Mas então eu percebi que aquele desconforto que eu sentia em ficar sozinho era a minha própria consciência querendo me avisar, querendo me mostrar outras realidades ali, que até naquele momento eu desconhecia, eu era inconsciente. Então você começa a notar que quando você está sozinho e você sente esse desconforto, é porque você precisa encarar o desconforto. Você precisa encarar aquelas situações que vêm à tona ali em relação a si mesmo. E assim, você vai construir consciência. E quando você constrói consciência, você vai mais para próximo de quem você é realmente em essência. Longe dessa construção de quem você acha que você é. Então você vai construindo uma base sólida ali para você viver, porque cada vez que você ganha consciência, você vai mais para perto de si mesmo. E quando você vai mais para perto de si mesmo, você já não busca mais essas aprovações externas. Você já não precisa estar com a tua atenção ali completamente tomada para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Você começa a ficar sozinho, você começa a encontrar a felicidade, a paz, a tranquilidade dentro de si mesmo, dentro da tua própria alma, porque você não está fingindo ser alguém que você não é. Você está apenas sendo. E eu ouvi uma frase uma vez que diz exatamente isso. Você precisa fazer muito esforço para ser alguém. E esse ser alguém é perante esse externo, é perante essa construção de quem você acha que você é. Mas quando você apenas é, essencialmente, você não precisa fazer esforço nenhum.
Porque você não tá mais segurando máscaras e ilusões aí externas. Então, comecem a perceber isso na vida de vocês, rapaziada. Quando você estiver sozinho, quando você estiver em silêncio, ao invés de se distrair, ao invés de achar distrações e coisas assim, encarem esse silêncio. E encarem esses medos, esses traumas que vão aparecer ali. Com tranquilidade, com serenidade, apenas enfrentem naturalmente. E vocês vão perceber que depois de vocês enfrentar isso, vocês vão ganhar uma pequena quantia de consciência sobre si mesmos, sobre a sua própria vida. Vocês vão ganhar consciência sobre tudo aquilo que cerca a tua vida. Mas se toda vez que vir um desconforto, você ficar sozinho, vir uma resposta querendo te trazer consciência e você fugir, você vai seguir naquele ciclo de sofrimento, até chegar a um sofrimento gigantesco que você vai precisar passar para você ganhar consciência, para enfim você precisar encarar de qualquer jeito aquelas ilusões, aquelas máscaras, para você se conectar com a tua essência, você se conectar consigo mesmo. Então percebam, quando vir esse momento de desconforto, enfrente, viva aquilo. Passe por aqueles medos, por aquela ansiedade, que você vai ganhar consciência. Ou você vai viver nesse ciclo repetitivo, você fugindo de você mesmo, porque é o que acontece. Você foge da tua própria consciência. Não é Deus, não é os teus amigos, não é a tua família te julgando, é a tua própria consciência que está te julgando naquele momento. Ela está querendo te mostrar que você está vivendo numa ilusão, que você está vivendo numa mentira que você mesmo constrói. Então não fujam desse silêncio, não fujam desse desconforto que vem à vida de vocês. Enfrentem essas sombras, enfrentem vocês mesmos, porque a partir disso você vai ganhar consciência e você vai ganhar compreensão sobre si mesmo e sobre a sua vida. Então é sobre isso, rapaziada. Espero que de alguma maneira esse vídeo aqui tenha trazido uma vírgula de percepção, uma vírgula de reflexão, um conhecimento diferente aí para a vida de vocês, porque o objetivo do canal é esse, é o que eu sempre falo aqui. Eu venho aqui para sem roteiro, rapaziada. Eu não tenho roteiro nenhum, eu não tenho tópicos nem nada assim. Eu abro a câmera aqui, venho, troco uma ideia como se nós estivesse falando com um amigo, como se eu estivesse falando com um amigo meu mesmo aqui, que é o objetivo desse canal, para tentar somar de alguma maneira. Se você tirar uma percepçãozinha diferente desse vídeo aqui, eu tô satisfeito, rapaziada, é isso. E busquem conhecimento, busquem sabedoria, que é o que vai libertar a vida de vocês. Busquem se compreender, que a médio e longo prazo vocês vão entender que essa é a resposta que vocês buscam para suas vidas. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa um comentário, alguma reflexão aí da tua vida, algo que você pensa. Compartilha esse vídeo aí com algum parceiro que precisa ouvir essa visão, essa reflexão. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, até a próxima.